Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como corrigir a base no Landstar 8. Nós vamos transladar ela para um ponto de coordenada corrigida. Mas antes de começarmos, nós vamos entender o que é esse processo. Quando nós estamos em campo e obtemos a posição, em vez de inserir a coordenada correta do ponto, a coordenada a qual você já fez o PPP ou tem um marco e você já tem a coordenada daquele ponto, você pede para obter uma posição. Quando obtemos essa posição, essa coordenada que ele vai entregar para nós é uma coordenada navegada, uma coordenada que ela não é precisa, ela pode ter um erro que varia até 20 metros. Então nós fazemos o processo de correção da base, também conhecido como transladar a base. Esse processo se resume em pegar o dado bruto que você deixou rastreando por cerca de 3 a 4 horas, processa no site do IBGE. Aqui no nosso canal já tem um vídeo ensinando a como realizar o PPP no IBGE. Então depois que você fez esse processo no PPP do IBGE, que nós vamos realizar o processo de translado na coletora, onde nós vamos usar a função mudar a base. Mas seguindo aqui o raciocínio, nada mais é que corrigir o ponto da base para que os pontos de rover também sejam corrigidos. Vamos supor que essa coletora é a área que eu coletei em campo e eu vou utilizar aqui o meu dedo sendo a base. Então, nesse momento, a minha base coordenada navegada, ela está tendo uma variação do ponto, vamos supor que no oeste, cerca de 60 centímetros, no norte, 1,5 m e na altitude 2 metros. Então, quando eu vou lá e faço esse processo de correção, esse ponto meu da base vai fazer essas alterações e vai mudar. Quando eu mexer com a base, automaticamente o meu projeto, que foi aqui a coletora, ele vai se movimentar junto. Então, quando eu corrijo a base, automaticamente você não precisa fazer mais nada. Vai ser corrigido os seus pontos de rover, que como eu usei como um exemplo, aqui é a coletora. Então, se eu vim aqui e movimentei a minha base, automaticamente eu vou movimentar os pontos que eu coletei com o meu rover, tá? Então agora nós vamos aprender a como fazer isso na coletora, depois de entendermos na teoria o que é esse processo. Então aqui na coletora, pessoal, nós vamos na aba levantamento, no ícone mudar base. Quando entrarmos, ele vai aparecer explicando aqui pra gente o que é, né, certinho o que você deve fazer, mas nós vamos em calcular. Quando clicar em calcular, a tela vai ter pra gente ponto GNSS e ponto conhecido. O ponto GNSS é a coordenada da base que você obteve em campo, tá? É aquela sem a correção. Então eu vou vir aqui em ponto GNSS na lista e vou buscar a minha base. Como vocês podem ver, eu tenho aqui mais de uma base. Isso pode acontecer em campo. Então, sempre que acontecer de ter mais de uma base, você vai selecionar, tá? Todas elas e vai corrigir. No caso aqui, a minha base 1 foi somente um teste, até com as coordenadas zeradas, vou deletar, não vou utilizar, então não vou corrigir. E as outras duas, por exemplo, pode ter acontecido o quê? De eu ter parado para o almoço e deixei ali o equipamento guardado, fui almoçar, voltei, montei novamente e vai gerar uma segunda base. Se ficou no mesmo ponto, é somente eu transladar com a coordenada que eu já fiz. Mas existem outros casos, por exemplo, a região é muito extensa, estou fazendo uma fazenda que é muito grande, aí eu coloco a base em um ponto, aí depois eu tenho que mudar porque não está dando boa recepção nessa outra área. Então, se caso você fez a base em 2 pontos diferentes ou mais, você vai ter que fazer o PPP de cada base. Se a base ficou no mesmo ponto, só um PPP, mas tem que corrigir todas as bases, ok? Porque vamos supor que a minha base aqui, a primeira que eu tenho, a base CPE, essa com o final 79 no norte, eu coletei com ela os pontos de 1 a 50. E essa segunda base eu coletei os pontos de 51 a 100. Então, se eu corrigir somente essa base com o final aqui 079 no norte, eu vou corrigir somente os pontos de 1 a 50. Os meus pontos de 51 a 100 não vão sofrer
a correção, porque lembra que eu falei que quando a gente movimenta a base, automaticamente a gente movimenta os pontos de Hover? Então, se eu não movimentar aquela base no qual eu coletei os pontos de Hover, não vai haver a correção. Então, é muito importante que vocês saibam disso. Então, se eu fiz mais de uma base, eu tenho que sim corrigir todas elas, tá bom? Então, vou selecionar aqui a minha base, vou dar um OK e ele vai me direcionar para a telinha aqui novamente. Então, com o ponto de GNSS já selecionado, nós vamos selecionar o ponto conhecido. O ponto conhecido pode ser um relatório que você já tem ali do marco com a coordenada real. O ponto conhecido que a gente mais utiliza é o que a gente faz o PPP do IBGE e recebe o relatório da coordenada. No caso, esse levantamento que eu mostrei aqui agora para vocês, eu fiz hoje, então ainda não dá tempo de eu fazer o PPP. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou colocar uma coordenada ali de um ponto que tem uma diferença de mais ou menos 30 metros a 40, então não se assustem se der uma diferença, né, maior que o normal. Geralmente essa diferença da correção dá cerca de 1 metro, 2 metros, vai dar mais porque o PPP que eu vou utilizar não é o mesmo, porque eu fiz esse levantamento hoje e estou agora aqui fazendo o vídeo para vocês. Então essa dúvida, né, se caso que na hora que eu puxar já está explicado por aqui. Mas vamos lá adicionar. Vai aparecer na tela para vocês o relatório do PPP e se tem alguém ainda que tem dúvida, tem lá, ó, é a que deve ser usada e ela fica num azul mais escuro. Então você deve utilizar aquela coordenada para inserir aqui, tá bom? E se também você tem muita dúvida nesse processo, como eu já falei, nós já temos um vídeo explicando a como fazer o PPP. Basta ir lá. Então agora nós vamos aqui na lista e não tem o ponto do PPP aqui. Então o que nós vamos fazer? Adicionar. Basta clicar aqui embaixo em adicionar. Eu sempre gosto de colocar PPP para mim saber que foi o ponto que eu fiz o PPP. O código é opcional se você quiser colocar a base, mas não tem necessidade. O tipo, introduzir, porque nós estamos inserindo, e o formato nós queremos em norte, este e altitude. E agora eu vou digitar. Vou pegar aqui do meu PPP. Prontinho, adicionei as coordenadas, vou pedir para guardar. Coordenadas adicionadas, eu vou dar um volta e vou selecionar o meu ponto PPP. Clique em OK, clique em OK novamente e ele vai aparecer aqui para mim as diferenças. Deu aí cerca de 20 metros no norte, no oeste, menos 28 e na altitude, menos 5. Como eu falei, não se tratam do mesmo ponto, porque como eu fiz o levantamento hoje, né, eu tenho que esperar ali no mínimo 3 horas para poder fazer o processamento da base, então eu já utilizei um outro ponto que eu tinha próximo, mas não é no mesmo local que eu montei, tá? Então por isso que deu essa diferença. Se der mais que 20, não é normal, é bom você conferir se tá por acaso com algum firmware, né, desatualizado, seja na coletora ou nos receptores. Mas geralmente você vai ver que dá bem menos de 1 metro, dá cerca de 60 centímetros, às vezes dá assim, no máximo 1,5 metro, 2 metros, que isso é normal. Mas como a gente estou explicando para vocês o processo, vou pedir aqui para aceitar e ele vai aplicar esses parâmetros para os pontos de Hover. Ele fala, olha, aceitar parâmetros de mudança na base? Sim. Aí ele manda essa mensagem para a gente, base GNSS, base CPE, que foi a que a gente selecionou, e pontos relacionados foram deslocados com sucesso. Abrir gerenciador de pontos. Então essa mensagem está dizendo o quê? Os pontos relacionados
se refere aos pontos de hover. Então ele corrigiu a base e também já corrigiu os nossos pontos de hover. Se caso você quiser visualizar na lista, basta clicar em sim e ele vai abrir para você a lista. Se não, é não, e você já pode ali exportar os seus pontos, porque a gente só pode exportar os relatórios depois que já foi feito a correção. Então foi isso, pessoal. Nesse vídeo nós aprendemos a como corrigir a base no Landstar 8. Se você tem alguma dúvida referente ao Landstar 8 ou a equipamentos topográficos, deixe aqui nos comentários que talvez a sua dúvida pode ser o nosso próximo vídeo. Até a próxima!